Então, galera, continuando lá do vídeo anterior, né? Então, basicamente, o que é que acontece? De acordo com as mudanças de vida que o cliente passa, né? O estágio de vida, eu não estou falando, às vezes até mesmo hierárquico, quando ele cresce de patamar profissional, idade, né? Etariedade, quando ele vai mudando de idade, ele vai mudando os gostos dele. Então, muita coisa, né, de acordo com o estágio de vida que o cliente está passando naquele momento, vai mudar o gosto dele de acordo em cima do seu produto. Às vezes você satisfazia o cliente na necessidade dele e ele era muito feliz contigo. Quando ele muda de estágio de vida, ou ele cresce, ou ele, sei lá, era lavador de chão e virou gerente, quando ele mudou, ele simplesmente olhou para o teu produto e disse assim, esse produto já não me é mais interessante. Aí a gente volta na aula anterior e bate naquele negócio. Quando o teu produto é um objeto de desejo, ele é um objeto de desejo para todo mundo. Quando ele é um atendedor de necessidades, ele vai atender a necessidades de certos nichos, né? Então, olha só isso aqui, ó, fica a dica do titio, tá? Vamos lá. Teu produto atendia uma necessidade do cliente e ele era muito feliz com o teu produto e com a tua empresa e tudo. Aí esse mesmo cara cresceu, mudou de estágio de vida, sei lá, o cara era auxiliar de serviços gerais do Aspone do cara lá. Aí o cara do nada ascendeu, virou gerente da empresa. Quando ele virou gerente da empresa, ele olhou para o teu produto e fez assim, opa, já não me é mais interessante. Prefiro agora comprar produto tal, porque aquele produto tal é o produto. Às vezes são os mesmos produtos, né? Às vezes são as mesmas coisas, não muda nada. Mas aquela outra empresa lá conseguiu criar no cliente uma vontade a mais, um desejo a mais de adquirir aquele produto. Então, isso é muito referente, isso é muito referência. Então, fica aí essa dica, quando vocês pensarem nos produtos de vocês, pensem em despertar desejos. Lógico, atendendo a necessidades. Show? Vamos lá. Em primeiro lugar, eles mudam porque... Galera, isso tudo tá no slide, tá? E na apostila também. Em primeiro lugar, eles mudam porque as necessidades e os desejos dos clientes individuais alteram-se em virtude da mudança em seu estágio de vida e em seus recursos. Também é muito importante. O cara evoluiu, o cara ganha mais, o cara vai gastar mais, né? Vamos aqui no segundo lugar. Eles mudam em razão das expectativas que surgem em torno do mercado. Que surgem em todo o mercado. É mais ou menos uma coisa assim. Tá lá no texto, vocês leem lá. Galera, essa parte é assim. As expectativas criadas, né? Vamos dar aqui um exemplo bem claro, vamos voltar a falar de celular. Quando um celular vai ser lançado, né, quando a Apple diz assim, antigamente a Apple lançava com menos frequência aparelhos. E eu lembro, eu era um besta que fazia o quê? Parava minha vida por algumas horas para ver o Tim Cook falar na televisão e mostrar o novo Apple que ia ser lançado, o novo celular, o novo iPad, o novo Apple Watch. Eu parava a minha vida para assistir aquilo ali, e detalhe, tentando traduzir automaticamente, simultaneamente o que o cara ia falando, né? Porque não era legenda, não tinha nada, era ao vivo. Então era muito isso, buscando traduzir mentalmente o que ele estava falando, e aguardando os comentários posteriores da galera que é blogueira da área de tecnologia. Então, cria-se uma expectativa de mercado, você define o mercado. Quando você começa a jogar com o mercado, você cria expectativa no seu cliente. E aí essas expectativas, elas têm dois caminhos a serem seguidos. O caminho do sucesso, você cria a expectativa e atende a expectativa do cliente. E o caminho do fracasso total, que é quando você cria uma expectativa fodida no cliente e aí não entrega PN do que tu prometeu. Ou então, às vezes, entrega muito abaixo da expectativa criada. Então, pensem nisso como mecânica de marketing. Qual é a perspectiva que vocês estão criando no cliente de vocês ao criar um produto, ao desenvolver uma campanha, ao lançar uma promoção? Às vezes você diz assim, vou lançar uma promoção, ó, amanhã promoção, galera, amanhã 12 horas, todo mundo no meu canal vai ter uma promoção. Galera, ó, no Instagram, semana que vem uma promoção, pá. Aí quando chega no dia, tu bota a promoção, 10% de desconto. Porra! Vê só a posição do cliente. O cara ficou na expectativa, caraca, vai sair uma promoção, agora eu compro o produto lá e tal, não sei o quê. Aí quando chega no dia do lançamento da promoção, tu deu 10% de desconto.
E nada mais além disso. O cara olha pra dizer, oi? Como assim? Eu esperei uma semana por isso? Ah, vai se fuder, vou comprar o que eu ia comprar antes. Então, prestem atenção, essas expectativas são muito relevantes, certo? Se ninguém no mercado oferecer um serviço primeira classe, os clientes estarão satisfeitos com um serviço meramente adequado. Captaram? Se ninguém no mercado oferecer um serviço primeira classe, os clientes estarão satisfeitos com um serviço meramente adequado. Primeira perguntinha para vocês responderem aqui nesse vídeo, tá? Como é que vocês enxergam dentro de uma situação dessa, né? As pessoas, elas se acostumam com o que é óbvio. Se ninguém chegar e mostrar o que é novo ou algo melhor, as pessoas vão sempre gostar do comum. O senso comum vai agradar a todo mundo. E aí entra aqui uma coisa para que vocês analisem. Eu queria que vocês pesquisassem e me respondessem aqui nesse vídeo, né? O que é que acontece? Países, isso aí a gente vai falar do passado, tá, galera? Pelo amor de Deus, passado. Países que eram da cortina de ferro, né? Rússia, Alemanha Oriental, esses países que participavam do comunismo, eles não tinham acesso a bens materiais de alto valor, porque era proibido entrar lá, já que lá era o senso comum. Como é que vocês acham, né? Eu queria que vocês dessem uma pesquisada e respondessem nesse... Não, minto, respondam nesse vídeo não. Não respondam no vídeo. Respondam lá no WhatsApp. Eu queria que vocês dessem uma pesquisada, depois que vocês assistissem o vídeo, dessem uma pesquisada e colocassem lá no vídeo algo que vocês acharam, que vocês viram na internet, falando sobre isso, sobre essa abertura comercial que houve nos países comunistas, como a chegada da McDonald's, a entrada de grandes marcas, a aquisição de multinacionais, né, a entrada. Como foi que isso aconteceu para esse mercado? Qual foi a reação da sociedade? Se eles reagiram com repulsa ou se eles estavam enlouquecidos, a cabeça fervendo, doido por aquilo e agradeceram a Deus pela abertura, pelo fim da Guerra Fria e a abertura comercial para aqueles países. Dê uma pesquisada nesse conteúdo, respondam lá no WhatsApp, tá? Eu vou deixar o WhatsApp aberto. A partir de 7 horas, eu vou deixar aberto até amanhã, 7 horas da noite, ou seja, de quinta até sexta-feira, certo? Eu vou deixar ele aberto até sexta, meia-noite, mais ou menos, meia-noite eu fecho, para que vocês possam dar uma respondida nessa pesquisa. Quero que vocês avaliem pela opinião de vocês, ou dêem uma pesquisada na internet, como os países comunistas, ou da cortina de ferro, se sentiram com a entrada das multinacionais nos países dele, com a entrada das grandes marcas, né, com o acesso ao produto de alta classe. Show? Beleza? Passar para frente, galera. Passar para frente. Lembrem-se, o cliente valoriza não é necessariamente o que um cliente valoriza não é necessariamente o que o outro valoriza. Basicão, que a gente já falou. Mapa é mapa, território é território. O que eu acho top para vocês pode ser uma porcaria. O maior exemplo que eu dou disso é aquele que eu dou sempre para vocês da cerveja. Eu adoro cerveja artesanal. Tem um sabor para mim inestimável, mas 90% das pessoas que eu ofereço essa cerveja, é muito amarga, é muito não sei o que, é muito isso, é muito aquilo, e não se adaptam ao sabor. Então, o meu sabor minha visão de sabor é completamente diferente de muita gente, então isso já dá aqui necessariamente o que eu valorizo não é valorizado por outras pessoas, beleza? Por exemplo, eu gosto do amargor, tem gente que vai gostar mais da cerveja mais doce e assim vai. Um produto é mais versátil se for capaz de gerar valor múltiplos para satisfazer pessoas diferentes. Isso aí já está autodito, né, galera? Valores mudam de cliente para cliente, a mesma coisa. Os valores mudam com o tempo, né? Há um tempo atrás a gente considerava algumas marcas como coisas fora do normal, era bens de alto luxo, e hoje são coisas extremamente comuns, né? Então a gente tem que estar... E o inverso também acontece. Coisas que antigamente não eram nada e do nada se tornaram produtos de alto luxo, até como eu dei o exemplo na aula anterior sobre a Havaianas, tá? Na aula de revisão, desculpa. À medida que os valores atingem níveis mais altos, eles se diversificam e cada cliente pode ter sua própria dimensão de valor para cada produto. Galera, é aquela base, né? Se a gente perguntar aqui, se eu pegar aqui todos os homens do grupo e perguntar uma marca de roupa que eles mais gostam, né, vão surgir várias marcas. Mas se eu chegar aqui no grupo e disser assim, qual a marca de roupa que você acha melhor, vão surgir menos marcas.
né? Menos marcas serão citadas, mas ainda assim serão citadas algumas marcas. A gente vai dar exemplo aqui de Tommy, vale, meu Deus do céu, Tommy, Calvin Klein, Nike, Adidas. Então, de acordo com o seu estilo de roupa, você vai citar um exemplo de marca. Vai diminuir aquele eixo grande, vai ficar num eixo menor, mas ainda assim vão ter várias marcas porque cada um tem um gosto diferente. Se eu for citar o meu exemplo, eu posso dizer que para mim não existe uma marca de roupa em termos de qualidade e de modelo do que a Tommy. Não existe. Para mim. Mas para você pode ser a Calvin Klein, pode ser a Bransky, pode ser marcas até mesmo que não são de tão alto luxo como a Skyler e tal. Beleza? Então, isso aí é uma rotatividade bem interessante para vocês pensarem. Miopia de marketing. Eita, vou agora pau nos marqueteiros. Galera, miopia do marketing. O que é a miopia do marketing? É a ouça, diz o Matuto, é a ouça errado da necessidade do cliente. Seu principal problema é acreditar que já se sabe o que fazer e como fazer em cada caso. Galera, ninguém começa uma empresa sabendo o que vai acontecer com ela. Mesmo que você faça um planejamento 100%, contrate a melhor empresa de marketing, desenvolva os melhores trabalhos, você não vai ter certeza do futuro da sua empresa. Imaginem só uma situação como essa agora. O cara abriu uma loja, eu vou dar um exemplo aqui, o cara abriu uma loja, não aconteceu, tá? Mas vamos dar um exemplo aqui hipotético. O cara abriu uma loja no Iguatemi na primeira semana de março. Uma loja de roupa no Iguatemi na primeira semana de março. Com 15 dias, a loja fechou. O cara tá lá dia 15 de março, até que dia é hoje, que eu nem sei mais. Acho que 20 e tanto de abril, 22 de abril, sei lá. Até hoje o cara tá lá, que dia é hoje mesmo, hein? Acho que é. Até hoje o cara tá lá sem faturar. Cadê o sucesso que ele ia ter? E aí ainda depois disso, quando a loja dele puder abrir, vai abrir dentro de uma crise. E aí, todo o planejamento que o cara fez, veio a Covid, pau, morreu. Então, a gente tem que ter muito consciente disso. Então, o grande problema quando o marqueteiro comete, um dos grandes erros que o marqueteiro pode cometer e que um setor de marketing pode cometer, é acreditar, né, que já sabe de tudo. Né? Vou botar aqui um exemplo aqui. Muitos riscos... Vou afastar aqui um pouquinho para poder ler. Muitos riscos ao ouvir os clientes não estão ligados à sua forma de pensar e agir, mas na forma pela qual as organizações entendem o que eles realmente querem. Então é basicamente, galera, o que eu falei anteriormente. O cliente, ele pode ter... você tem que entender a necessidade do cliente e atender essa necessidade. Né? O mapa do cliente para você é interessante para você criar o seu território. Mas o seu mapa não pode definir o seu cliente. Ele diz aqui, muitos riscos ao ouvir os clientes não estão ligados à forma de pensar e agir do cliente, mas na forma pela qual a organização, ou seja, a empresa, entende o que eles realmente querem dizer. Questão de interpretação. A empresa, em vez de interpretar a visão do cliente real, ela quer interpretar a visão do cliente do jeito que ela quer. Em vez dela olhar para o cliente e dizer assim, porra, o cliente está precisando disso, tá aqui, todos os clientes dizendo. Ela pode olhar e dizer assim, esse cliente lá sabe por nenhum, sabe nem o que é que quer, eu vou oferecer isso aqui. E aí, a bomba estourar, certo? Então essa é a base da miopia do marketing. A forma como você escuta o cliente. Galera, dicasinha básica, tá? Para tudo na vida. Todo mundo nasceu com uma boca e 2 ouvidos. Então, você deve falar menos e ouvir mais. Quanto mais você escuta, melhor você fala. Show? É um ato consciente ou inconsciente de muitos profissionais que terminam não querendo enxergar a realidade. Ainda falando de miopia, tá? O que é preciso para que você evite a miopia, certo? Que o cliente seja estimulado a se pronunciar. Você estimula no cliente que ele fale. Estimula. Quando você chega para um cliente assim, cara, isso aqui é azul ou branco? Responde branco. Azul, de acordo com a cor que tiver. Né? Quando você chega para o cliente assim, qual a tua percepção dessas 2 cores? Olha como mudou a pergunta. Olha como a resposta pode ser completamente diferente. Em vez de tu chegar para o cliente e dizer assim, tu prefere azul ou branco? Aí o cliente vai dizer, prefiro azul. Só tinha essas 2 opções, ele não vai dar outra, não é verdade? Agora quando diz assim, cara, qual a tua percepção sobre essas 2 cores?
Aí o cara vai dizer, cara, eu gosto muito do branco, porque ele me traz paz, porque ele é isso, porque ele é aquilo e tal, não sei o quê. Porém, minha cor preferida é verde. Aí você consegue arrancar do cliente a informação que você queria. Vou botar até o dedo assim, ó. Você consegue arrancar a informação que você queria com uma pergunta adaptada. Em vez de você perguntar para o cliente se ele quer azul ou branco, você pergunta para o cliente qual a percepção que ele tem sobre aquelas duas cores. E aí ele vai dar a percepção dele sobre as cores e no meio do caminho ele vai te dar um norte de qual é a cor que na verdade ele queria. Show? Então, quando você muda a sua forma de perguntar, você muda também a segunda opção aqui, que é a sua forma de ouvir. Né? Então, você vai ouvir melhor o cliente, você vai entender melhor. Agora, deixa o cara falar. Pelo amor de Deus, deixem o cliente de vocês falarem. Ele vai contar uma história de 1 hora, você vai ter que ouvir uma história de 1 hora. Porque naquela 1 hora entra aqui o terceiro ponto. A parte que você precisa interpretar para entender a necessidade dele. Certo? Aí você vai tirar 10 minutos no máximo. Compilar suas falas e buscar medidas para atendê-lo. O cara conversou contigo 1 hora. Lá no WhatsApp. 1 hora lá falando para ti qual era a necessidade. Papapá. Cara, vai interpretando ali qual era a necessidade do cara, compila todas as informações, acha dentro do eixo do que ele falou aquilo que realmente ele queria dizer. Nem todo mundo sabe se expressar de maneira clara. Então você tem que fazer um esforço para entender o que aquela pessoa quis dizer. Show? E você só vai entender se você deixar a pessoa falar. Show de bola, galera? Boa. Essa parte da miopia do marketing é ó. Pô, rapaz, como eu queria estar na sala pra gente discutir isso. Mas vai voltar, galera. Semestre que vem, tudo certo, tá? Já conversei com Deus, ele disse que vai matar o vírus no estralado de dedo, ele é o Thanos. Selecionando clientes. Envolve avaliar quais clientes interessam e quais clientes não interessam à organização. Obviamente com muitas ressalvas, inclusive éticas. Galera, basicão. Eu sou uma empresa de bebidas, eu não posso vender para menor de 18 anos. Se eu não posso vender bebida para menor de 18 anos, qual é o intuito de eu botar cerveja num parque de diversões? Ah, mas tem um pai lá. Tá, mas a gente tá falando de um pai com 3 filhos, às vezes. Então é uma pessoa para consumir. Aí você pode chegar para mim e dizer assim, ah, Daniel, mas um cliente é um cliente, indiferente do quanto ele vai gastar. Concordo. Mas e o padrão ético? Né? O conceito ético de você estar dentro de um parque de diversão oferecendo bebida alcoólica, ou seja, num centro de diversão infantil oferecendo bebida alcoólica. Então isso é bem interessante, isso está bem frisado aqui no texto, tá? Leiam, por favor, leiam os textos, por favor, eu peço, por favor, leiam os textos. Né? Então você consegue definir às vezes qual é o cliente que você quer, galera. A gente precisa fazer isso, você como empresa, você precisa às vezes escolher o seu cliente. Né? Às vezes você precisa definir para quem você quer vender. E depois que você definir para quem você quer vender, você às vezes também tem que definir dentro daquele grupo ali algumas pessoas que você não quer que comprem seu produto. Então isso aí é uma relevância bem interessante. Cara, legal, ó. Olha o que aconteceu. Teve uma marca de moda feminina que ela abriu uma loja em Fortaleza. Ela já, na verdade, assim, o que é que acontece? Já era uma marca conhecida e quis lançar uma nova marca. Lançar uma nova loja, lançar uma nova marca. E o foco dessa marca era uma calça muito parecida, as mulheres vão saber do que é que eu estou falando, muito parecida com a calça da Gangue, que é uma calça jeans caríssima, que o que essa calça tem de diferencial é que ela consegue levantar a bunda das mulheres. A calça da Gangue, eu não tenho certeza do valor, mas na época que eu trabalhava com essa empresa, que eles eram meus clientes de consultoria, uma calça da Gangue custava uns R$250. Então eles conseguiram a mesma tecnologia da Gangue, não o mesmo desenho, mas uma tecnologia muito próxima, assim, quase 90% próxima da tecnologia que a Gangue usava, em termos de qualidade de tudo, e lançaram a marca vendendo essa mesma calça no máximo R$120 aqui no estado do Ceará. O que aconteceu com a marca? A marca foi parar nas mãos de um público que eles não queriam. Os donos eram evangélicos, tá? Nada contra os evangélicos, pelo amor de Deus. Os donos eram evangélicos. Mas as calças foram parar, né, nas mãos, não desmerecendo, mas foram parar nas mãos das piriguetes, como eles chamavam. Nas reuniões era o que eu mais ouvia. Que eu tinha queimado a marca deles, que eu tinha cometido um erro grave e tal. E que a calça estava na mão das piriguetes, inclusive de garotas de programa.
Inclusive, uma das garotas de programa mais conhecidas do estado do Ceará, na época, eu não lembro o nome dela, fez uma propaganda agradecendo pela criação daquela calça, porque tinha sido para ela uma puta de uma economia. Em vez dela comprar a calça da Gangue, ela comprava a calça dessa marca. Ela fez um vídeo agradecendo no Instagram, eu acho, não lembro onde foi no Facebook, certo? E aí a marca, aí chegou uma hora que os donos da marca foram lá e aboliram a marca, acabaram. Eles acabaram, literalmente, não foi que eles faliram, eles acabaram com a marca. E também estava dando um pouquinho de prejuízo, porque o valor que eles queriam vender não batia realmente com a tecnologia implantada. E aí eles acabaram com a marca. Mas vejam, os caras foram numa ideia, né? A calça da Gangue é uma calça popular, ela atende a gregos e troianos, mas é cara. Então, os gregos às vezes compram porque tem grana, e os troianos, mesmo não tendo grana, acabam comprando. Se vai ser piriguete ou não vai ser piriguete, nada contra as piriguetes, pelo contrário, tá? Piriguete é top. Brincando, galera. Mas assim, você consegue, né, dar um corte do seu cliente, entender melhor e tal, essas coisas do tipo, quando você consegue definir melhor o seu produto. Show? Então, essa parte também faz parte da miopia. Também isso é uma falha da miopia do marketing. É quando você quer criar um produto para atender um público que você acha que vai ser um público X, e quando menos espera você atinge um público Y que não era o que você queria, e acaba, para você, desprestigiando a sua marca. Mas na minha cabeça eu acho que a marca não foi desprestigiada em nada. Até porque as bichinhas são profissionais, né? As que estavam usando, né? Então nada contra, pelo contrário. As bichinhas estão trabalhando, ganhando dinheiro delas. Galera, no trabalho de vocês, certo? Né? Nesse slide, lembrando que é o slide 3, tá? Eu já até enviei no grupo. Nesse slide tem duas perguntas que eu vou responder aqui. Ou não? Vamos pensar um pouco. Não, eu vou responder aqui. Na verdade, eu vou dar exemplo. Vou pensar aqui numa coisa. Será que todos os clientes são interessantes? É a primeira pergunta. Sim, para mim, todos os clientes são interessantes. Todos os clientes são interessantes. Ele deixa de ser interessante quando ele se torna um cliente, ao exemplo que eu dei lá no começo da aula. Um cliente incompreensível. Né? Um cliente que não consegue compreender a função do teu produto, a função da tua empresa e principalmente a função das pessoas envolvidas dentro do processo da tua empresa ou do teu produto. Então, todo cliente é interessante, ao menos que ele se torne um cliente incompreensível. Um cliente que você não consegue compreender o que ele quer e nem ele compreende o que você quer oferecer. Show? Então, para mim, eu como Daniel vou ter essa visão. Lá no trabalho vocês vão ter outra. Lá no trabalho vocês vão ter outras, na verdade, outras opiniões a respeito disso. Será que todos os clientes são lucrativos? Não. Tá, galera? Não. Nem todos os clientes são lucrativos. Era ótimo se a gente tivesse online agora, porque eu ia deixar vocês aí respondendo isso e ia beber água. Nem todos os clientes são lucrativos. Por que nem todos os clientes são lucrativos? Porque existem alguns clientes que para você chegar nele, você gastou muita grana. Você teve que gastar muita grana com publicidade, você teve que gastar muita grana de acesso, você teve que dar comissionamentos diferenciados ao seu vendedor, você teve que criar produtos novos para atender apenas aquele nicho de clientes ou aquela segmentação de clientes. Então, esses clientes eles deixam de ser clientes lucrativos para se tornarem clientes prejuízo. E aí entra uma nova pergunta, né, que é o que seriam, né? Será que todo cliente é promissor? Né? Será que existe essa linha de clientes que a gente pode chamar de cliente promissor? Né? Então, assim, galera, todos os clientes eles têm tudo para ser promissor, mesmo o incompreendido, tá? Ele tem tudo para ser promissor. Por quê? Se ele estiver bem atendido nas necessidades dele, ele vai fazer a famosa propaganda boca a boca. E não existe publicidade melhor no mundo. Não Roberto Justus, Guga Mendonça, nenhum desses caras, Duda Mendonça na verdade, nenhum desses caras consegue fazer uma propaganda melhor do que a propaganda do teu próprio cliente. O teu cliente falando do teu produto para alguém. Ninguém vai conseguir chegar a uma propaganda melhor do que essa. Então, todos os clientes são sim promissores. Atenda-os com cuidado que eles serão promissores. Se você vacilar com eles, eles vão lhe queimar no mercado e você vai acabar perdendo um cliente promissor, transformando num cliente destruidor, certo? Galera, hoje eu passei por um exemplo muito interessante.
Na verdade, eu me lembrei de um exemplo muito interessante. Existe um posto de gasolina no caminho entre Fortaleza e Itapipoca, que agora todos os ônibus da Fretcar param lá. E eu acho que a última vez que eu fui de Fortaleza para Itapipoca, eu não lembro, eu parei nesse posto e fui no restaurante do posto para poder comprar um pastel, que o pastel de lá é tão bom quanto o do Croatá. Fui comprar o pastel e o restaurante estava fechado. E perguntei pro frentista por que estava fechado. Aí o frentista disse que era porque não tinha ônibus. Quando os ônibus voltassem, ele ia voltar a abrir novamente. Aí eu parei, fiquei naquela, né? Porra, mas na hora eu pensei assim, porra, o cara tá certo, velho. O cara é um restaurante no meio do nada, na BR-222, no meio do nada, entre o Croatá e o São Luís do Curu. Não tem o que possa dizer assim que... E é uma estrutura grande, por sinal. Não tem o que possa garantir a ele um funcionamento regular que não sejam os ônibus da Guanabara. E aí você me pergunta, Daniel, a Guanabara, para ele, é um cliente promissor? Demais. Veja o exemplo. Guanabara não, desculpa galera, Fretcar. Veja o exemplo. Eu conheci o restaurante por conta da Fretcar. E eu sempre parava no pastel do Croatá. Então eu passei a parar lá nesse restaurante porque eu tinha um posto, conseguia parar, já botar gasolina, porque é um dos últimos postos de gasolina viável na estrada. Né? O resto é tudo caro, que só uma moléstia, que eu não sei o diabo é gasolina em Itapipoca, é tão cara. Então era um dos últimos postos. Então ao invés de eu fazer duas paradas, uma para comprar o pastel e outra para abastecer, eu agora fazia uma parada só e matava dois coelhos numa cajadada só. E conheci o produto por conta da Fretcar. E aí você pensa, mas aí eles têm que bancar, né, o almoço dos motoristas, do trocador e tal, não sei o que, e aí o lucro deles vai pro chão. Oi? Será que o lucro dele vai pro chão? Ele paga a refeição vamos dar um exemplo que ele pague a refeição. Passem por lá 20 ônibus. Se cada ônibus deles, eles deem 2 refeições, eles deram 40 refeições num dia. Saiu do bolso deles 40 refeições num dia. Refeição completa, tá? Isso gerou um custo, sei lá, de... Vamos botar aqui uma refeição, 2 dá 20, né? 40, a gente falou de 20 ônibus, 40 refeições. Vamos falar aqui de R$800, cada refeição foi 20 conto. Cada ônibus desse veio trazendo um mínimo de 12 a 40 pessoas, eu acho que cabe dentro do ônibus, né? Vem trazendo uma quantidade de pessoas. Se cada um desses 20 ônibus, 5 clientes comprarem R$5, eles cobriram o prejuízo com uma margem, ó, lá em cima. Então, olha só, a Fretcar para os caras é um cliente lucrativo, porque eles gastam com o cara, mas o retorno é super alto. E é um cliente promissor, porque você passa a apresentar o seu produto para um nicho de clientes que você não ia ter como apresentar antes. Porque você não ia ficar jogando pastelzinho pela janela do ônibus, o pessoal pegando. Concordam comigo? Quem não concordar também, bota lá embaixo na descrição do vídeo, tá, galera? Essa é uma... Eu queria... Aí, pronto. O que é que eu queria agora na descrição do vídeo? Na descrição do vídeo mesmo. Eu queria que vocês me mostrassem exemplos de empresas que têm clientes promissores e clientes lucrativos, ou na sua empresa, na empresa em que você trabalha, né? O que é que você considera um cliente lucrativo ou um cliente promissor? Botem lá na descrição do vídeo, tá? Descrição que chama nos comentários, né? Na verdade, eu sou um péssimo youtuber. Eu sou um youtuber fuleiragem, galera. Nem tomei banho para gravar o vídeo. Aqui no trabalho eles dão um exemplo de contas universitárias, né? Que realmente é uma verdade. Hoje não é mais uma assumidade, porque tem muito cartão de crédito, mas antigamente, no tempo que eu entrei na faculdade, na época em que a gente ainda tinha quadragis, eita, mentira, tá? Eu já sou de quadro branco pra cá. Eu sou de lousa digital pra cá. Sou muito novo, agora que eu fiz 22 anos. Na porta das faculdades, antigamente, ficava uma penca de pessoas oferecendo cartão de crédito para os universitários. E, meu Deus, quantas pessoas se fuderam por causa disso. Vocês não têm noção. Os caras botavam lá de 10, 20 meninas bem bonitinhas, os cabas bonitos, sabe? Oferecendo cartão de crédito. Nem que você fosse só para conversar com a menina, você fazia o cartão de crédito. E vinha com limite altíssimo, né? E a cada 6 meses que você tava, esse limite ia aumentando. Não lembro se era 6 meses ou era anualmente. E acabava que você, universitário, empolgado, né? Aí você gastava o seu cartão, gastava a mesada, gastava tudo e, ó, no final das contas pagava uma lapada de cartão de crédito. Então esse é um exemplo de
cliente que pode se tornar promissor e lucrativo para a empresa, né? O cliente, como dá um exemplo aqui no trabalho da conta universitária. Show? A verdade é que nem todos os clientes se interessam. Uhul! Olhem lá no trabalho, tá? E por que isso? Justamente porque alguns clientes podem ser tão danosos para o negócio que mantê-lo poderia representar muito mais um problema do que simplesmente deixá-los partir. Quem está dizendo não sou eu, é o Newman, tá? Segundo o Ben Shapiro. Eu acho que não é Shapiro, é Srapiro. Uma coisa assim, é Srapiro, ele é indiano. Uma empresa deve saber responder a 3 perguntas para ter uma boa relação com seu cliente. O que está oferecendo? Qual o diferencial em relação à concorrência? E quanto ganha? A gente já tinha falado sobre isso, então eu vou passar por cima desse conteúdo, né? Vou deixar isso aqui para a gente discutir posteriormente, tá, galera? Mas vou botar aqui o que o Shapiro aqui fala, tá? Se ela descobrir o último item, que é seu ganho, mas parece prejuízo, precisa acionar um alarme. Essa não é uma conta estratégica, ou seja, não tem potencial a longo prazo. Logo deve ser reformulada e dispensar, por mais doloso que seja. É muito melhor, galera, você fechar uma empresa logo do que você falir. Se você está sentindo que o prejuízo está maior, né, a entrada está menor do que a saída está maior do que a entrada, fecha, tá? Fecha dignamente, pagando todas as contas. Não tentem sustentar uma marca porque ela foi criada pelo meu pai, porque ela foi do meu avô e tal. Não, cara, reformula, cria uma nova marca, cria uma nova empresa. Aproveita o dinheiro que tu ainda tem em caixa para fazer esse trabalho. Se a tua marca foi agredida, se tua marca foi achincalhada, tá sofrendo danos, joga essa marca fora. Muda o teu processo, reformula tudo e começa de novo. E agora começa com porque tu vai começar com uma vantagem. Tu vai começar com a vantagem de já saber como é que erra. E galera, nada mais caro ou melhor nesse mundo do que já saber como é que é fazer errado. Quando você já sabe fazer errado ou já sabe como é que é quando faz errado, você tem tudo para saber fazer dar certo. Show? Hoje eu tô tão filósofo. Pessoal, esse vídeo já está com 32 minutos, tem um outro vídeo já de 12 também, né? Então a gente já vai com 45 minutos. Aqui no trabalho, a gente vai entrar agora nos clientes não rentáveis, né? A gente já mostrou para vocês, então eu vou fazer o seguinte. A gente vai parar essa aula por aqui para não embananar a cabeça de vocês. A gente até agora estava falando sobre o que era cliente potencial e o que é cliente que eu não quero, certo? O cliente que eu não quero, a gente vai deixar para lá, vai deixar para a próxima aula. A gente agora vai, para fechar, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o cliente que eu quero. Peraí. O cliente que eu quero. O que é o cliente que você quer? Cara, o cliente que tu quer não é o cliente que fala bem da tua empresa. É o cliente que fala da tua empresa. Fale bem, fale mal, falem de mim. Certo? Esse é o cliente que você tem que ter como foco. Um cara que avalia o seu produto, um cara que quando você lança uma campanha, ele vai lá e acompanha aquela campanha, certo? Mesmo que esse cara não compre direto contigo, ele não tem uma rotatividade de compra tão elevada com você. Ele não está comprando todo dia, nem está comprando toda semana, ele compra uma vez na vida, mas ele faz a roda da tua empresa girar porque ele se torna um cliente promissor para você. O cliente lucrativo. Né? Eu dei até um exemplo no começo da nossa disciplina, ainda em aula, quando eu disse assim, um cliente lucrativo é o cara que entra, compra, não pergunta nada e vai embora, nem pede desconto. É um cliente lucrativo, demais, extremamente lucrativo. Mas se ele nunca mais voltar, será que ele foi tão lucrativo assim? Você não sabe o que você gastou com ele, você não teve tempo de perguntar nada, né? Então, também pode ser um cliente lucrativo, um cara que vem, compra contigo uma vez na vida, ou compra contigo perenemente valores mínimos, mas sempre que ele vem, ele traz mais alguém. Ele deixa de ser só promissor para ele ser extremamente lucrativo. Porque, porra, ele está comprando contigo e ainda está trazendo mais gente para comprar. Então isso é uma grande diferença. Show? E para a gente fechar aqui com chave de ouro, aqui no Shapiro aqui, Chapa House aqui, né, as perguntas que devem ser respondidas. Galera, isso é basicão, tá? Basicão, que é a Vaneto, Shapiro, Newman,
Ramel, deixa eu ver aqui outro cara. Até os meninos deram um exemplo, cara, no trabalho semana passada. Não lembro agora. É um carinha lá que é do marketing. Esqueci o nome dele. Mas esses caras todos batem nessa tecla das 3 perguntas que devem ser respondidas. O que é que eu estou oferecendo para o cliente? Né? Porra, eu sou um prestador de serviço. Beleza. Teu serviço é dedetização, por exemplo. O que é que tu tá oferecendo? Tu tá vendendo a morte? Tá vendendo matar barata? É isso que tu tá vendendo? Ou tu tá vendendo uma higienização do ambiente, uma saúde ambiental? Né? Então, ter consciência do que é que você realmente oferece para o cliente. Às vezes o que está no teu slogan não é o que tu entrega realmente para o cliente, mesmo que seja o que você acha que entrega. Né? Às vezes, por exemplo, a Coca-Cola vende refrigerante? Não, ela vende momentos. Você não vê na propaganda da Coca-Cola eles falarem do produto deles, eles falam de momentos em que você tem que tomar uma Coca-Cola. Um encontro de família, um isso, um aquilo, na hora de comemorar um gol, você toma uma Coca-Cola. Então ele não está vendendo refrigerante, ele está vendendo momentos de alegria. Né? Depois vão lhe matar? Vão, mas são momentos de alegria. Né? Então tem que ter muito consciente o que é que você realmente oferece para o seu cliente. Né? Quando você é prestador de serviço, mais ainda. Certo? Pronto, não sei se alguém que assistiu aquele filme De Pernas pro Ar. Assistam, tá? Quem não assistiu De Pernas pro Ar, sem preconceitos com filmes nacionais, assistam esse filme. Ele é uma aula de administração e uma aula de marketing atrativo. Todos, principalmente o segundo, ele tem uma aula de marketing atrativo, o filme de Pernas pro Ar. Vou depois mandar uma lista, eu já prometi dizer no primeiro dia de aula, mas eu vou ver se eu paro, olho os filmes, vejo os nomes dos filmes, porque eu tenho a porra dos filmes às vezes em inglês e não sei os filmes, não sei como é que foi a tradução do filme. Então eu vou procurar o filme e botar aí embaixo por que vocês devem assistir esses filmes. Mas no De Pernas pro Ar, ele mostra muito imponentemente o que é você saber o que você está oferecendo para cliente. Né? E você não está oferecendo bolinha, nem consolo, nem algema, nada. Você está oferecendo para ela um momento, para o cliente e para a cliente, um momento de felicidade. Né? O que contanto que isso é tão forte no filme que poucas pessoas enxergam, que na hora em que ela descobre a doida lá que entra pro negócio depois e que faz o negócio estourar, o momento em que ela descobre que aquele negócio realmente é altamente lucrativo e um negócio altamente atrativo, é quando ela... Posso falar? Eu falo muito palavrão mesmo. É quando ela tem um orgasmo. Então, é ali que ela saca que, porra, não é o produto, é o momento entregue. Então, saber o que você está oferecendo. Então, ela não está vendendo... como é que chama? Esqueci o nome lá que dá. Bolinhas de prazer. Ela não está vendendo isso. Ela está vendendo o prazer. Então, do nome Bolinhas de Prazer, o Bolinhas vai pro saco. Caraca. Bolinhas fica para lá e o prazer é que é a parte importante. Certo? A segunda pergunta, né? Qual o seu diferencial e o que isso é, e qual a sua relação de acordo com a concorrência? Isso é muito importante. Lembrem-se do que a gente mostrou lá, da Rosa dos Ventos. Conheça o seu cliente, seu fornecedor, o seu e principalmente o seu concorrente. Porque conhecendo o seu concorrente lá, a parte sul da tua Rosa dos Ventos, é que você vai saber para onde é que você deve ir e como você pode crescer. Quanto você ganha? Porra, esse é o problema de muita gente, velho. Muita gente tem esse problema, principalmente quando a pessoa, em vez de criar um produto novo, ela copia uma estratégia de mercado. O cara vê lá o maluco lá vendendo açaí a 10 reais o quilo, ele abre uma açaiteria e quer vender a 10 reais também. Só que ele não sabe aonde o maluco lá dele está comprando o açaí. Ele quer comprar um açaí e competir com o preço do cara. Talvez o cara às vezes tenha uma mecânica lá que faz com que aqueles 10 reais retornem em outro produto. E você tem que ter a mesma mecânica dele para vender. Então, se você não souber quanto você ganha em cima do seu produto, você vai papocar, velho. E não é porque você precificou errado. Que você pode, às vezes, até precificar certo. Botar lá os impostos, o custo de mão de obra, todos os custos, fazer a sua margem de lucro, relacionar os custos operacionais, interagir os impostos. E quando chegar no final que você bota o produto para vender, o produto tem embarreiramento de venda, ou o produto vende, mas não dá o lucro que você esperava, porque tem sempre o lucro almejado e o lucro esperado, certo? E o lucro alcançado, na verdade. Então,
Aí você começa, pô, o que é que tá acontecendo? Eu vou quebrar, velho, eu vou quebrar porque não tá dando lucro. E aí todo o lucro tá em você não saber por quanto você tá vendendo ou quanto você ganha realmente com aquele produto, né? Quanto você realmente o seu faturamento não é o quanto você ganha. O seu faturamento é o quanto você fatura. O quanto você ganha é quando você tira todas as despesas, incluindo custos operacionais e de impostos. Aí você bota no seu bolsinho, tira a reserva da empresa, bota no seu bolso. O que você botou no seu bolso é o quanto você realmente ganhou. E muitas empresas não sabem esse cálculo, não conseguem fazer esse cálculo. E esse é um cálculo tão simples, galera. Ele é simples de se fazer, mas difícil de se alcançar uma precisão. Mas é muito importante saber se você está positivo ou negativo no ganhar, certo? E não no faturar nem no lucrar, porque o lucro não entra no quanto você ganha. O lucro é uma obrigação, o seu produto é obrigado a gerar lucro, certo? O quanto você ganha é outra história. A gente fala sobre isso depois, né, sobre esse quanto você ganha. Acho que a gente vai conseguir terminar o conteúdo bem antes das provas. E aí a gente trabalha sobre isso. Galera, lá no WhatsApp, né, eu vou mandar um trabalho para vocês. Na verdade, a gente vai mudar totalmente a nossa política de trabalhos, tá? Como os e-mails foram meio complicados, deu alguns estresse. Eu criei uma sala no Classroom da Google, um negócio extremamente fácil de acessar, não tem dor de cabeça. Eu criei uma sala lá pra gente, a nossa sala de estudo. Olha como a gente é chique. A gente tem uma sala no Google. Então eu criei lá uma sala pra gente, coloquei já 2 atividades lá, certo? Depois eu vou disponibilizar para vocês o acesso para o Classroom de vocês. E vocês vão responder essas 2 atividades. Ela vai ter uma que vale ponto e tem outra que vale mais análise da participação na sala. Show de bola, galera! Semana que vem, na próxima aula, a gente fala sobre prova, sobre trabalho que vai valer nota de prova, que eu ainda vou pensar como eu vou aterrorizar a cabeça de vocês, como eu vou fazer vocês perderem noite de sonos, como eu vou fazer compensar cada vez que vocês me pediram, professor, o meu e-mail já chegou, professor, pelo amor de Deus, me socorre. Eu vou pensar como eu vou fazer vocês pagarem por cada mensagem do WhatsApp. Não, galera, tô brincando. Eu não vou passar um trabalho fácil, eu quero que vocês botem a cabeça para pensar. Mas eu também vou deixar uma opção para vocês vão entender que vai facilitar um pouco no trabalho. A gente está longe, mas a gente não pode deixar de estar unido. Então, quem sabe a gente não consiga fazer esse trabalho com mais de uma pessoa, sem ser individual. Show? Pessoal, desculpem mais uma vez por não estar online. Realmente são problemas pessoais. Eu tô com a gente... São problemas de saúde na família, né? E que inclui minha filha. E quando inclui filho, a gente perde totalmente o chão. Então, não conseguiria estar online com vocês para dar aula, por conta do horário, que vai ser o único horário que eu tenho para poder ir visitar ela. Mas eu estou aqui para vocês, vou deixar a página aberta. Por favor, falem lá no WhatsApp, tirem as suas dúvidas. E aqui no vídeo vocês respondam a perguntinha que eu fiz lá, que aí depois a gente vai conversando e vai se avaliando, vai interagindo. Peço desculpas mais uma vez por não estar online. Peço desculpas por qualquer comportamento que eu tenha, por qualquer, às vezes, momentos que a gente tem, mas saibam de uma coisa, nunca eu vou tentar desrespeitar vocês e nem espero desrespeito de vocês. Eu sempre vou respeitar muito vocês, mesmo que eu pareça arrogante, prepotente, todas essas coisas, podem ter certeza, às vezes quando eu sou arrogante, é na verdade impulsionando vocês a evoluírem, a não se tornarem tão arrogantes quanto eu, mas se tornarem monstrinhos evoluídos, tá bom? Obrigado, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver o vídeo. Cuidado no final de semana. Tá chegando aí um monte de live pesada. Bebam e tomem água. Lavem as mãos e fiquem em casa. Deu uma rima.